Olá, mames! A nossa entrevistada de hoje é Elisa Scheib, consultora do sono materno-infantil. Ela já esteve aqui conosco na primeira temporada, vocês lembram dela? Oi, Elisa! Que bom te ter de volta aqui conosco no canal. Eu que agradeço o convite, obrigada. Primeira temporada falamos sobre os gêmeos, sobre os múltiplos, sobre a Me Too. E agora trazendo um novo enfoque, que é a tua consultoria do sono materno-infantil, né? Sim. Explica pra gente, Elisa, como funciona essa consultoria. A mãe te liga desesperada, porque está exausta, não consegue dormir, a criança não está dormindo bem, e tu vai até a casa dessa mãe e faz uma consultoria. É mais ou menos assim que inicia o trabalho? Sim, mais ou menos assim. A mãe faz esse primeiro contato, nesse primeiro contato já rola um acolhimento, né? Porque Sim. A mãe tá precisando muito disso naquele momento. E a gente troca algumas informações iniciais, data de nascimento da criança é bem importante, as principais dificuldades da mãe. Eu encaminho um questionário, a mãe me responde, a gente marca uma sessão e eu vou até a casa dela. Depois de conhecer o ambiente de sono do bebê ou da criança, conhecer um pouco mais dos hábitos da família, eu entrego um plano de sono personalizado de acordo com a cultura, horários, o dia a dia, a rotina da criança. Cada família vai receber um plano especial para ela. Certo. E a gente tem várias etapas, né? Conforme a idade da criança, o soninho vai se modificando. Sim. Queria iniciar contigo sobre o recém-nascido. Como funciona? Porque recém-nascido acho que é bem delicado, né? É aquela fase que a mãe está conhecendo o bebê está conhecendo a mamãe. Então, assim, não tem um histórico para te dizer, né? Olha, consultora Elisa, a história é essa. Não, é tudo novo, né? Uhum. Como funciona o soninho do recém-nascido? Como que tu conduz esta mãe? Certo, eu adoro falar para esses pais de recém-nascido, porque eu acho que é uma ótima oportunidade de eles começarem da maneira que desejam manter. Essa é a primeira dica, assim, né? Vamos escolher dormir no quarto dos pais? Ok. Vamos escolher dormir no quarto do bebê? Ok. Qualquer escolha é viável. A Sociedade Americana de Pediatria recomenda que a criança durma até 1 ano no quarto dos pais. Recentemente mudou essa orientação, era até 6 meses, agora é 1 ano. E os pais, eu gosto sempre de falar para os pais sobre o sono, explicar para eles um pouco sobre o sono, para eles terem expectativas realistas do que esperar desses primeiros meses, né? Uhum. Então, antes de dar qualquer dica, eu também vou tentar explicar um pouquinho como é que funciona o soninho do bebê, principalmente do recém-nascido. Sempre lembrando, Alessandra, que até 6 meses a gente não faz nenhum tipo de educação rígida, nenhum treinamento de sono. O que a gente faz é passar orientações para os pais e cuidar as sonecas, ver se a criança está com um ritual bem consistente de noite, se está fazendo as horas necessárias de sono de dia e de noite. Então é um processo de cuidado, na verdade, com o soninho dele, não de treinamento, tá? Bom, o sono do bebê e o sono do adulto também, eu posso falar, é composto de vários ciclos, tá? Todas as noites nós, adultos e as crianças, dormimos e passamos por vários ciclos de sono. Esses ciclos também têm vários estágios, então a gente começa num estágio de sonolência, vai para um sono leve, depois para um sono profundo, que é o período de descanso físico mesmo, de restauração da energia física, e depois a gente volta para um sono mais leve, então o sono é cíclico. Quando a gente volta para esse sono mais leve, que é o sono REM, que é a sigla de movimento rápido dos olhos, é possível até visualizar assim, a criança mexendo os olhos embaixo das pálpebras, nós temos pequenos despertares, nós, adultos e as crianças. Nós, adultos, a gente se coloca para dormir de novo facilmente, a gente vira para o lado e dorme de novo, ou toma um copo d'água e dorme de novo. A criança, ela precisa aprender isso, a se organizar sozinha quando ela tem um breve despertar. Então, a gente está falando de quanto tempo de vida da criança? De 3 meses. Por quê? Eu não gosto de falar assim coisas rígidas para 1 e 2 meses, porque é um período que a família ainda está se conhecendo muito, né? E um dos fundamentos do sono saudável é a observação do bebê, é a mãe entender um pouquinho como é que aquela criança funciona. Um adulto, ele tem ciclos de sono de aproximadamente 90 minutos. A criança tem ciclos de sono de 45 minutos.
Então, a criança vai ter muito mais breves despertares. O que é que os pais podem fazer para ajudar essa criança a se organizar sozinha para conseguir voltar a dormir? Os pais devem permitir que essa criança consiga fazer isso. Como? Não atendendo ao menor chamado da criança. Aquela criancinha que tá ali do lado ou tá no quarto e faz... e já vai a mãe assim, ai, o que foi, filhinho? Às vezes a avó, um cuidador, gosta de já chegar na criança tomando algumas atitudes. Não, a gente vai proporcionar para a criança a possibilidade de ela voltar a se colocar para dormir sozinha. Isso para mim é assim, ó, estratégico no sono da criança. É um dos segredos para a criança fazer o quê? Conseguir unir um ciclo de sono no outro. O que a gente vai estar ensinando para ele? Ter uma noite mais longa de sono, sem tantos breves despertares. Quando eu te digo que isso não é possível fazer antes dos 3 meses, também é porque a criança tem um estômago muito diminuído, né? Um bebezinho pequeno, precisa se alimentar com mais frequência, então é comum ele acordar mais vezes. É comum uma criança para mamar, para chamar por algum desconforto, né? Então, assim, o que os pais podem fazer? Eles podem checar essa criança, a primeira coisa, chegar na porta do quarto ou checar pela babá eletrônica, não logo atender. E se eles precisarem fazer um atendimento, que seja um consolo hierárquico, ou seja, primeiro tu dá um comando de voz meio de longe, principalmente com chiado, que é tu reproduzir um pouco do som que a mãe sentia dentro que a criança ouvia dentro da barriga, né? Para que ela possa já conseguir se acalmar com aquilo. Se isso não for possível, tu pode dar a mão. Em último caso, tu pega no colo, quando a criança estiver assim, daí totalmente desorganizada, chorando, chamando. Certo. Inserir uma rotina desde que a criança chega em casa, que tu chega da maternidade com o teu bebê. Isso é importante, porque eu fiz isso e deu super certo. Sim, né? Isso sim, funciona muito, é super indicado, principalmente a rotina da noite. Por quê? Porque um recém-nascido, ele vai dormir muitas horas ainda durante o dia, né? Mas aquele ritual noturno de ter um momento de mais tranquilidade em casa, de pouco estímulo, preparar o ambiente, mudar o tom de voz. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma dificuldade que é o tempo. Às vezes uma criança não consegue ser exposta à luz do dia porque chove, nem um recém-nascido quando é liberado para o pediatra. Então como é que tu vai organizar o ritmo dessa criança? Até pelo teu tom de voz, até pelo ambiente, deixar tudo mais calmo. Então assim, aquele pai que chega de noite querendo brincar com o filho, ok, tem um momento da brincadeira, principalmente para pequenininhos, que não precisa ser mais do que 15, 20 minutos. Depois é calmaria, né? É desligar a televisão, é ficar todo mundo mais tranquilo em casa e já encaminhar para o soninho. Certo. E, bom, então a gente estava falando do bebê ali pelos 3 meses, mais ou menos, que tu estava falando de como conduzir, porque antes tu acha muito rígido a gente estipular alguma coisa. Sim, né? Antes é um período realmente da família se conhecer, de observar o bebê. Mas aos 3 meses já é possível ter uma organização da rotina, né? Então uma criança de 3 meses, ela precisa dormir umas 11 horas de noite e ela precisa dormir umas 4 horas de dia. Ou seja, uma criança de 3 meses precisa fazer 3 sonecas bem sólidas durante o dia. Uma de manhã, uma maior no meio do dia e uma de tardezinha, que é uma soneca preparatória para o sono da noite, né? Para a criança não chegar assim super cansada no banho, aquela criança que não aguenta mais ficar acordada porque quer dormir. Então essa soneca da tardezinha é super importante, ela ajuda muito naquela fase de cólicas, porque tu acalmar um pouco a criança para dormir, até pode ser que pule essa fase da cólica. Olha só. E nos 9 meses ali que a gente sabe que acontecem vários fatores diferentes, né? Existem uns picos e, enfim, explica pra gente como é que funciona o soninho nessa etapa. Tá. Aos 9 meses é possível que a criança esteja passando por alguma ansiedade de separação com a mãe, né? Ela tá se descobrindo, ela tá percebendo que aquela mãe não é só dela, que a mãe também é do pai, que a mãe também é do mundo, e isso gera uma certa ansiedade na criança. Então tem alguns manejos que dá para serem feitos, e uma coisa que eu vou te dizer assim, é que eu sempre indico, tá? É tu compensar um pouco dessa falta que tu faria para a criança de madrugada com muito contato físico, muito colo, muito chamego, muito beijo, muito abraço antes da hora do banho. Um momento de qualidade com o teu filho, de dedicação total.
É uma forma de tu poder tá dizendo para ele, eu tô te dando tudo agora, tudo que tu precisa em relação à formação do vínculo, afeto, tudo que eu também quero te dar como mãe, Claro. é óbvio, né? E depois a gente vai ter um limite. Isso Vamos também, dormir. Vamos dormir, né? O dia Sim. de dia a gente come, a gente brinca, a gente faz descansos, mas de noite a gente dorme. Isso dá para falar para a criança também. E depois? Me fala dos maiorzinhos. Sim. Os maiorzinhos, a gente pensa que essa questão do soninho, ela é muito pertinente para os bebês, né? Sim. Mas tem os maiorzinhos que também passam por situações, assim, o meu filho de 4 anos tá tendo um sono super agitado de um tempo para cá, pelo momento que ele tá vivendo. A gente não deixa ver nenhum desenho violento, nada disso, mas é complicado, porque todos os desenhos Sim. têm o bem e o mal, tem uma lutinha, tem uma coisinha, e de super-heróis. Então ele sonha, ele fala dormindo, ele sonha com coisas que ele viu, o que ele viveu na escolinha Sim. durante o dia. E isso deixa o soninho mais agitado, Sim. né? Como é que a gente conduz nessa idade? Bom, a criança maior, ela precisa de um processo de convencimento. Tanto uma criança como teu filho, que tem esses despertares mais ativos de madrugada, como também aquela criança que tem dificuldade para se acomodar para dormir. E aí eu vou te dizer que esse é o meu caso, porque os meus são gêmeos, né? Que é ir pra cama. Que é ir para a cama, que eles brincam. Eles acham que a hora de dormir é uma hora também de brincar. Sim. Claro que isso é uma coisa boa, porque como consultora do sono, eu tenho que propiciar para eles um momento para o sono agradável. E isso é outra dica. Nunca assim, principalmente para os maiores, nunca associar a cama, o quarto, o sono como um castigo ou como uma bronca. Então, às vezes, sem querer, a gente fala isso, né? Tem que cuidar. E tem que cuidar. É um cuidado que dá para ter desde sempre, na verdade. Mas para os maiores, como eu estava te dizendo, eles precisam ser convencidos de que aquilo vai ser bom. Então também intensificar esse momento do ritual, fazer eles se despedirem da casa apagando a luz, a casinha também vai dormir, todo mundo vai dormir, explicar durante o dia como as coisas vão acontecer e não só no momento da noite, porque a noite já tem toda a questão da escuridão, que é mítica, tem os monstros que acabam também aparecendo nessa idade, o excesso de estímulo do dia a dia deles, que muda mesmo com essa idade deles. Então, poder explicar para eles durante o dia como vai acontecer é muito melhor do que tu só pegar na hora do sono e dizer para ele, hoje tu vai ter que dormir, hoje a gente vai mudar o teu processo de dormir. Não. Se eles entenderem, por exemplo, se tu tirar um tempo, tu e teu marido, para falar com ele durante o dia sobre isso, ele já vai estar entendendo, alguma coisa está mudando na minha casa sobre esse assunto, né? Eles têm capacidade Super. de entender isso. Então, essa é uma dica. Outra dica que eu sempre dou para os maiores é fazer criar uma história, um personagem. O personagem, eu oriento as minhas clientes que elas coloquem canetinha, cartolina, um personagem numa sacola na porta de casa, alguém toca a campainha e aquilo vai estar lá. Chegou uma novidade sobre o sono. E ali a criança e a mãe, com recortes, com o personagem escolhido para o sono, bem lúdico, eles vão desenhar a rotina da noite, como é que vai ser. Então, se é uma criança que vai muito para a cama dos pais, coloca um recorte de uma cama de casal, aí mostra que, na verdade, ele vai ter que ficar na cama dele, né? E se tu quiser mesmo instalar um processo de educação para o sono, tu vai ter que repetir aquilo quantas vezes forem necessárias até que a criança se convença a ficar na cama dela. É um processo de colocação de limites, mas que vale a pena começar cedo. E deixa eu te perguntar, e o soninho do dia para essas crianças maiores? É muito importante ainda, tá? A gente pensa que não, né? Fica pensando que a criança vai ficar, que a gente tem que deixar a criança cansada para ela poder dormir melhor, mas não. As crianças, em geral, os menores muito mais, esses maiorzinhos também, precisam de pequenas pausas durante o dia. Então, propiciar um momento de soneca para eles também é super importante. Se for uma criança que não quiser mais fazer soneca, a gente propõe o tempo calmo. O tempo calmo é deixar eles assim num edredom, num espaço diferenciado, que não precisa ser o quarto, com almofadinha, sem tablet, sem televisão, sem computador, de preferência sem nem livros, para que ele possa descansar naquele momento. Mesmo que ele não durma, ele tá descansando um pouquinho. Tá descansando. É super importante também para ele não chegar super cansado na hora do sono. Sim, que deixa eles bem agitados, né? Bem agitados. Tem uma autora até que fala
que chama isso que acontece com as crianças de efeito vulcânico, porque ela diz que a criança está tão agitada que ela não consegue se acomodar. E realmente parece birra, né? A gente fala, mas a criança está tão cansada, por que não consegue dormir? E ela explica isso. Ela diz que ao longo do dia vai se instalando uma pressão no corpo da pessoa, e isso a gente sente também quando tá cansado, só que a gente entende, a criança não. E vai se instalando essa pressão, e essa pressão é variável, depende do que a gente fez, da atividade que a gente fez, do que comeu, enfim. E ao invés de, no horário da liberação da melatonina, a criança liberar o hormônio do sono, ela libera cortisol. E tem uma briga interna esses hormônios e o cortisol vence. Então, a criança, ela na verdade está com essa dificuldade, né? Não é birra, pode parecer, mas não é. Então a gente precisa ajudar ela. E quando eu digo ajudar, é tu também propiciar um ambiente adequado. E isso vale para todo mundo. É a mesma coisa que tu disser, Elisa, eu vou botar uma cama aqui do lado agora para te dormir. Eu não vou me acomodar. Então o ambiente, ele é super importante também. E se eu pudesse dar outro recado, que eu não falei lá no início, é o seguinte: a luz do dia, ela é super importante e influencia muito na organização dos nossos ritmos circadianos. Então, a criança, ela precisa ser exposta à luz solar. Quando liberada pelo pediatra, um bebezinho já pode tomar sol, tomar claridade. E isso não quer dizer que a criança deva fazer sonecas com as janelas abertas, que era uma coisa que eu pensava antes de estudar. Não, o ambiente de sono, ele tem que ser favorável, tem que estar uma penumbra gostosa. Não precisa ser uma escuridão. Não precisa ser uma escuridão, mas preparado para aquilo, mas preparado para aquilo, propiciar para a criança esse ambiente, né? Sim. E como que a gente vai ensinar para ela quando é dia, quando é noite? Justamente nesses passeios, mudando o tom de voz, mudando um pouco o ambiente, escurecendo o ambiente. Então isso também é importante, não adianta tu fazer tudo certo, ter uma rotina rígida e teu filho passar o dia inteiro em casa sem ver a luz do dia. Isso não vai ajudar. Isso é uma dica legal para quem vai viajar também, diferença de fuso horário. Nos primeiros dias, tenta expor bastante a criança à luz do sol, fazer atividades ao ar livre, que vai ajudar a organizar ela no lugar em que ela estiver. Adorei tudo, por mim eu passava assim horas e horas só falando sobre isso. Acho que eu vou te trazer na terceira temporada também. Tá bom. Essa cadeirinha já vai ter assim uma plaquinha com teu nome, pra gente falar um pouquinho mais, de repente aprofundar algumas questões, tá bom? Tá Adorei. bem, Espero que as mamães também tenham adorado, acho que sim. E eu já vou pegar várias diquinhas pra mim. Tá ótimo. Beijo, obrigada.